Então, vamos lá, né? Vamos, como sempre, fazer uma breve introdução sobre o diferencial de uma função, certo? Esse conceito ele foi criado por Leibniz, e como consequência também ele criou as outras notações que nós já tínhamos visto antes, né? Esse símbolo dx e dy aqui, foi ele que criou, né? Matemático. Então ele teve essa ideia de criar, de ver qual é o incremento, o acréscimo ou decréscimo dado em determinada função. Essas pequenas variações, ele fez as suas denominações de dx e dy. Essas regras de diferenciação anunciado anteriormente também foi ele, que nós já vimos anteriormente, também foi ele que falou. Na sua primeira obra aqui, que foi de 1684, ele concedeu aqui esses conceitos de dx e dy. Ele conceituou dizendo que seriam as menores diferenças possíveis, ou, em outras palavras, diferenças infinitivamente pequenas, né? Entre x e y, respectivamente. Então, ele coloca dessa forma aí, conceituando. Então, quando se tem o conceito da derivada, foi justamente baseado nisso, com essas pequenas diferenciação, tendendo até ao número zero, ou seja, pequena mesmo variações que pode ter, foi dado pelo dx dy, que também vimos que pode ser substituído por ΔX e ΔY. Ele considerava que o quociente, né, a razão entre dy e dx, representa a divisão de dois infinitos resultados, né? Ou uma razão incremental, que é ΔY e ΔX, né? Ou seja, dx dy, na realidade, é a razão entre duas variações, a variação de ΔY e de ΔX. Quando ΔX e ΔY, né, torna arbitrariamente próximo de zero, ou seja, quando ele vai tender ali a zero, que é o conceito propriamente dito da própria derivada, tá certo? Em razão disso é que exige, em laboratório de maneira geral, a gente tem aqui essa precisão exigida porque tem esse dx dy aqui. A gente consegue fazer com que os trabalhos obtidos em laboratórios ele tenha maior precisão, porque ele consegue calcular através da derivada qual é esse menor erro possível. Por isso que nada chega a 100%, né? Ele tende a se aproximar de zero erro, mas não é propriamente zero. Tá certo? Por menor que ele seja, né? Esse conceito diferencial tem uma importância intrínseca, né, devido ao fato de ser colocado de maneira geral, mas nosso objetivo maior aqui é operar as diferenças dx e dy, né, calcular esse diferencial da função, tá certo? A noção de diferencial é justamente o conceito de taxa de variação, para auxiliar aí nessas equações diferenciais que nós vamos ver. As derivadas parciais, ela contribui com esse erro máximo, né, de um conjunto de medidas, ou seja, na física experimental mesmo, né, de maneira geral, o erro de uma função é igual às derivadas parciais da função, vezes os erros de medição, né? Então, a gente vai pegar as derivadas e multiplicar por esse erro, por menor que seja, tá certo? Vamos ver a definição aqui. A diferença total da função f de x, y, tá certo? Essa diferença, né, é denominada diferencial de f de x, y, tá certo? Então, é chamada de diferença total ou diferencial, a diferença existente. Ele vai levar em consideração justamente o dx, aqui é y. Vou corrigir aqui.
é dada por essa equação, né? Você vai pegar a derivada e multiplicar pelo seu erro estimado de cada um. Então, se a derivada for em função de x, eu vou aí calcular esse erro aí em função de x. Se for em função de y, também em função de y. É importante entender que dx é quando o Δx tende a zero, e assim como o dy também é quando o Δy tende a zero. É importante entender isso aqui, né? Que é um valor bem pequeno, né? Quando você coloca. Então, calcular a diferencial de uma função numericamente significa avaliar a variação total, ou estimar o erro da função, podemos dizer, né? Esse erro vai ser estimado pela esse diferencial dividido pelo valor da função propriamente dita, vezes 100, e é em percentual, né? Se não colocar o 100, fica em decimal também, não tem problema. Quando forem dados acréscimos ou decréscimos a dx e a ΔX e a ΔY, né? Respectivamente as suas variáveis. Então, se eu for acrescentar o ΔX e o ΔY, eu posso calcular aqui o diferencial e, consequentemente, obter o erro, né, em percentual. Geralmente esses erros são muito pequenos, né, abaixo de zero em percentual. É um erro bem pequeno. Certo? E claro, e é evidente que a gente vai pegar a mesma função. Eu estou colocando a mesma função para que a gente possa entender os diversos assuntos dentro de um mesmo contexto, para que a gente possa estar dividindo isso aí. Então, olha, deixa eu... Diz, a função lá da baixo, aquela função do feijão, aí diz, analisa a variação da produção quando a dose de X aumentar de 200 para 200,01. Observe que não tem nada a ver com a derivada direcional. Ali era uma direção, aqui ele quer saber o erro. Né? A variação existente é um erro. Isto é, quando o ΔX, né, o ΔX é justamente o erro, for de 0,1. E a lâmina de água, que é o Y, variar de 150 para 150,05, ou seja, o ΔY é igual a 0,5. Entendo que é que você calcula aqui qual é justamente o dp desse valor, né? Que é justamente a diferencial, justificando aí o seu resultado. Vocês conseguem fazer baseado nessa equação que a gente colocou agora há pouco aqui, ó, calcular aqui a derivada, multiplica pelo erro, tá? Tente fazer aí para ver. Pega essa equação aqui. Pelo que nós já estudamos, eu acho que é possível sim a gente estar resolvendo, tá certo? Então, pega aí a diferencial nada mais é do que pegar esse valor aqui, derivar, né, vezes o dx, depois derivar em função de y vezes o dy, e o erro é você pegar, calcular a função geral e colocar aqui. Então, acho que é bem simples, tá certo? Essa função que nós já trabalhamos, você vai substituir aqui, né? Encontrar os valores, então façam isso aí, por favor.
Professor, licença. É que o Sim. Matheus está pedindo para o senhor autorizar a entrada dele na sala de aula? Olha, não tem ninguém não aqui, viu? Pedindo Tá bom, para vou avisar ele. até aqui. Se apareceu, sumiu. Conseguiram? Primeira coisa a fazer aqui é calcular aqui a produção, né? No ponto 200, 150, né? Então, eu vou pegar a função dada aqui, e calcular, né? Substitui, onde for x vai ser 200, onde for y vai ser 150. Deu quanto? O meu aqui deu 3.050. Tá errado, né? Calculo de novo. Passa novamente. Menos 21,469. Não é a derivada ainda. Esse aí é o valor da derivada. É da produção aqui, ó. É 150, né? Calculei errado. Não entendi. Eu tinha calculado com 100, não com 150.
Dá 1.119,34. 1.119,34, exatamente. Bem calculado a produção geral, a gente agora vai calcular as derivadas direcionais, aliás, derivadas parciais, eu estou na aula de ontem, as derivadas parciais, né? Do mesmo modo, a gente já tinha feito isso ontem, só que a gente vai fazer agora com 200 e 150, né? Para calcular o diferencial. Então, está aqui, ó, quando a gente substitui, a gente já tem aqui o valor da derivada. Deixa eu mostrar aqui o passo a passo, fica mais. A gente vem aqui, deriva, né? Como já tínhamos feito anteriormente, tá certo? Substituir aqui agora, né? 200, 150. A gente vem aqui, ó, 200, 150. Aí, quando substituir, você encontra aqui, correto? Conseguiram todos? Sim. Aí a mesma coisa que você faz com a outra derivada, deu quanto a outra? Deu quanto? A função de y. Menos 14,89. Não. Dá 8.168. Não, dá 8. Vocês têm que tomar cuidado, velho. Tome cuidado. Isso é uma vírgula, não é um ponto. É que confunde todas essas calculadoras. É, eu sei disso. Aí na hora da prova, se você não tomar esse cuidado, já era. Eu vi muita gente errar por causa disso. Dá 8 vírgula, tá certo? A calculadora, ela é americanizada. Consequentemente, quando você bota uma vírgula, ela lê um ponto. E quando você bota ponto, ela lê vírgula. Então, tome cuidado. Tome cuidado para não... Então, vamos lá.
Derivando agora em função de y, né? Nós já tínhamos feito, tá certo? Substituindo aqui o valor, 200, 150, aí dá 8,438. Bem, se a gente achou aqui as derivadas parciais, né? Então, vamos substituir, né? Fazer aqui o cálculo diferencial da função. Então, o cálculo diferencial vai ser dado pela... Olha, eu não acredito que eu só vi isso agora. Como é que está o meu erro aí? Só DP. Não é isso? É que eu aproveitei lá a aula passada e dá nisso. Estou calculando aqui, né, diferencial da função produção de feijão. O valor da derivada foi menos 21,469, a derivada em função de x. O incremento aqui, o dx foi 0,1, está aqui, ó, é o ΔX e dx são iguais, mesma coisa. A derivada em função de y foi 8,438 vezes também o dy, né, que é o ΔY. Calculando isso aí, confere. Esse ΔX não é 0,01, não? ΔX é 0,1, pessoal. Eita, tá certo, tá certíssimo. Mas aqui é porque foi um erro aqui. Aqui. Meu erro de digitação. Certo aí? Aqui já. Então, a gente vai ter aqui que o diferencial deu menos 1,725, né? Ou seja,
Isso quer dizer que na produção, nesses pontos de 200 e 150, quando o X for 200 e o Y for 150, né, dado por isso aqui, nós já vimos que a produção deu 1.119,34, não é isso? Ou seja, teve um decréscimo aí de 1,725. 1.117,6 foi o decréscimo ocorrido. Quando isso ocorre, a gente pode aí estar calculando também o erro. Tranquilamente a gente pode ver e calcular aí esse erro. A gente vê aqui, ó, que esse valor aqui, né, pode ser interpretado como um erro na produção, esse valor, né? Ou seja, se houver em X um erro de medição, né, um erro qualquer de ΔX, ou em Y também um erro de ΔY. Aí, se isso acontecer, vai ter um erro estimado que a gente pode estar calculando aqui, ó. Você vai pegar o valor, né, do diferencial e dividir pela produção e multiplicar por 100. Então, aí você consegue saber qual é o valor. Certo? Dúvida, dívida? Essa questão aqui,
Vamos lá? Considerando o custo de combustível diesel, utilizando uma colheitadeira mecanizada dada por CXY igual a X vezes Y, né? Calcula o diferencial da função, está aí 0,8, o de X, 40, o valor de Y, o 0,01 é o delta X e o menos 0,12 é o delta Y. E justifique seu significado. Então, a primeira coisa a fazer aqui é calcular a produção. Nós já vimos aqui, ó. Então, 0,8 vezes 40, né? Que vai dar 32. Não é isso? Vai direto. Certo? E aí, agora você faz as derivadas. Então, você vai derivar a função aqui, a função custo em função de x. O derivado de x é 1 vezes y da y. E em função de y, a derivada de y é 1 vezes x da x. Então, a derivada de x vai ser o valor aqui equivalente ao y, então a gente vai, né? Então, o y aqui é 40, substituindo. E aqui a derivada em função de y igual a x, então, no lugar do x eu boto 0,8. Então, tá aí as derivadas. Calcular diferencial, né? Calcular diferencial da função, você vai pegar, utilizar aqui, ó, 0,8. Quando for 40, aí calcular aqui o diferencial, substituindo, né? Deu quanto o diferencial? Zero vírgula 304. 0,304, exatamente. Aí, né? Foi um acréscimo, né? Viu? Então, é isso? Significa a produção. No caso aqui era um custo, né? O custo. 0,8 dado, a pessoa foi um acréscimo, passando de 32, né, mais 0,304. Não é isso? Correto? Confere. E o erro, quanto é que foi?
calcular o erro. Zero vírgula 95%. Isso aí. Quase 1% de erro, né? O valor 0,304 pode ser interpretado como um erro de custo, né? Podemos assim dizer, um erro no custo, né? Isso aí. Alguma dúvida, gente? Na próxima aula a gente vai ver a parte de coeficiente angular da curva de nível e podemos aqui encerrar, certo? E vamos marcar a nossa provinha. Que tal?